Uma noite poderosa e gloriosa. Então parece que da Europa vão expulsar os migrantes, principalmente aqueles que se comportam mal, e vão expulsá-los aos milhares. Isso foi informado hoje, então vamos começar. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se neste canal maravilhoso e muito obrigado a todos que já se inscreveram. Assistam. Países europeus vêm endurecendo as leis migratórias o ano todo. E como sempre, lá vem isso de novo. Na Suécia já é possível perder a autorização de residência por mau comportamento. Vale notar que isso não ocorre apenas na Suécia. Na própria Polônia, por exemplo, já deportaram várias centenas de migrantes que violaram não só as leis, mas também as normas de comportamento, não se adequando aos padrões aceitos lá na Polônia. Por exemplo, expulsaram uma pessoa que pegou um bagre lendário em um lago no meio de uma cidade polonesa. E ele ainda se gabava disso. Mostrava o vídeo e não queria ouvir ninguém, mas acabou não ouvindo e foi expulso. Depois, um desses caras bebeu, dirigiu bêbado e foi buscar a filha no jardim de infância. Ele também foi expulso. Na verdade, não está claro como ficou a filha, já que é uma família e provavelmente a mãe está lá. Ainda assim, quero acreditar nisso. Enfim, aqui, é claro, às vezes acontecem dificuldades. Todos esses casos isolados agora se transformam em um verdadeiro rio. Por assim dizer, essas gotas se unem em um fluxo caudaloso, e a Europa começa a agir. Em meados de junho, entrou em vigor o novo Pacto Europeu sobre Migração e Concessão de Asilo. Agora, conseguir refúgio na União Europeia será mais difícil do que antes. Quem tiver o pedido de proteção negado será deportado para países terceiros, considerados seguros, como Ruanda, se não me engano. Portanto, tudo pode acontecer. Ao mesmo tempo, no último ano, vários países europeus endureceram ainda mais suas políticas migratórias, destacando 3 tendências nessas mudanças. Primeiro, as autoridades querem facilitar a deportação de imigrantes. Segundo, buscam manter candidatos a asilo fora de seu território, em outro local. Em terceiro lugar, os estados buscam diminuir a atratividade dos países europeus para imigrantes. Bem, e isso diz respeito a países como Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Holanda. Sim, você pode fazer sua pergunta ao Ministério das Perguntas Retóricas. Eu mesmo, por exemplo, moro na Espanha, e aqui também há um problema com os migrantes. Mas, na verdade, nem todos recebem benefícios. Mas mesmo assim, antigamente, quando eu acabei de chegar, em 2014, se não me engano, me contavam: antes era bem difícil obter documentos para residência temporária ou permanente. Agora já sou cidadão deste maravilhoso país. Mas olha, o caminho foi, claro, muito difícil enquanto lidava com isso, confirmando contas e compras, calculando o tempo de permanência. Meus gastos eram pagos na Espanha. É verdade que eu não estou indo a lugar nenhum lá, não estou fazendo nada estranho em algum lugar. Para migrantes de outros países, não vou citar quais para evitar problemas com o YouTube. Bastava apenas perder o próprio passaporte, e era isso. Depois eles recebiam, bem, não um passaporte, mas mesmo assim, documentos da Espanha, junto com o auxílio. Não são ucranianos. Faço questão de ressaltar. Junto com comida, bebida, inclusive para crianças. E tudo mais. Muitos não tinham muita vontade de trabalhar, apesar dessas prerrogativas. E isso foi, na verdade, há 10 anos ou algo assim. Mas isso surpreendia muito, pois chegavam pessoas que não sabiam nem queriam fazer nada. Aparentemente, a Europa agora quer evitar esse tipo de incidente. Mas aqui eu gostaria de perguntar: e o que vocês pensavam antes? Para ser sincero, eu já me perguntava sobre isso antes, mas aqui surgem muitas coisas estranhas. Resumindo, agora é possível expulsar do país por mau comportamento. Em 12 de junho deste ano, as autoridades da Suécia aprovaram uma lei permitindo que migrantes percam a autorização de residência nesses casos. As novas medidas vão afetar 118 mil pessoas, muitas das quais vivem no país há mais de 10 anos. Ao mesmo tempo, são citados exemplos desse tipo de mau comportamento. Isso inclui não pagar impostos, dívidas, envolvimento em crimes e com grupos extremistas. Dá até vontade de perguntar: sério? Quantos desses casos existem? Surgiram dúvidas em relação às atividades e de repente apareceu essa decisão. Trabalho sem documentação adequada e fraude relacionada a benefícios sociais. Aqui também há muitas perguntas sobre por que isso não foi feito antes. Mas aparentemente o governo e os funcionários tinham suas próprias razões que não lhes permitiam agir de acordo com o espírito e a letra, pelo menos, das leis que estavam em vigor anteriormente.
Os deputados também aprovaram a chamada Lei dos Delatores, segundo a mídia sueca, que obriga funcionários públicos a denunciar imigrantes ilegais às autoridades. Na Suécia também há um número pequeno, de 30 a 50 mil. Inicialmente, isso se aplicava também a professores e médicos, mas depois disseram: não, vocês fiquem tranquilos, vamos aplicar isso apenas aos funcionários públicos. Na Organização Internacional Sueca de Direitos, obviamente, ficaram agitados, começaram a criticar, dizendo que os funcionários públicos estão criando uma atmosfera em que as pessoas não vão entender quais ações ou expressões podem ser usadas contra elas. Mas aqui é preciso notar que, se a pessoa não entende que fraude com benefícios sociais é ruim e que deixar de pagar impostos por completo também não é bom. E ainda mais, participar de organizações extremistas é extremamente desaprovado. Mas aí resta saber se está tudo certo com uma pessoa que não entende tudo isso. Acho que uma pessoa sensata sempre entende tudo perfeitamente. Bem, aqueles que não entendem, ou estão fingindo, ou então Tudo bem, vamos deixar essa discussão para lá. Quanto aos terceiros países, além de Ruanda, nesses mesmos terceiros países, de repente também aparece a Albânia. A Itália decidiu enviar para lá os migrantes que estão aguardando a autorização para obter refúgio nesse belo e ensolarado país. Em 26 de fevereiro, o governo de Giorgia Meloni aprovou um decreto de segurança, parte do qual foi dedicado a amigos e ossas de Jacques à migração. Mamma mia! Pôde exclamar um italiano. E não só ele, pois o próprio documento simplificou o procedimento de deportação e aumentou o número de centros para migrantes que não conseguiram o direito de asilo e aguardam a deportação. O prazo máximo aumentou de 1 ano para 1 ano e meio. Segundo o decreto, advogados que auxiliarem migrantes a retornar ao país de origem podem receber um prêmio por pessoa que partir. Imagina só, é isso aí, 615 euros não dá em árvore, convenceu 10 pessoas a irem embora, colocou 6 mil no bolso. Defensores dos direitos humanos italianos afirmam que essa norma contraria os princípios éticos da advocacia. Bem, obviamente, provavelmente, que os deputados e advogados não querem receber dinheiro, não gostam de dinheiro e trabalham apenas por ideologia. Bem, na verdade, como eu mencionei, esses deputados são como outros excelentes funcionários públicos. Mas aqui só resta perguntar: será que está tudo bem com as pessoas que pensam que a lei da advocacia, ou melhor, a ética da advocacia, impede o lucro e a sede de dinheiro? Isso é maravilhoso. No entanto, o principal know-how italiano são os centros para migrantes na Albânia. Em novembro de 2023, Giorgia Meloni e o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, assinaram um acordo pelo qual a Itália obteve a possibilidade de criar 2 centros especializados em território albanês. Os subordinados ou concidadãos de Rama provavelmente agradecem muito a ele. Os centros foram construídos, mas novamente eles não começaram a funcionar plenamente. Depois começaram de novo a mudar alguma coisa lá, mas até agora o número de pessoas que passam por esse centro é extremamente pequeno. Lá só tem 70 pessoas, sendo que o centro foi projetado para 3 mil pessoas. Gestão eficiente, o dinheiro foi gasto, o campo foi construído. E quem está lá dentro, né? Então fiquem aí quietos e não reclamem. Imagina, um campo para 3 mil pessoas e só tem 70 lá. Como eles devem se sentir bem, né? Só falta aqueles matinhos rolando, igual mostram nos filmes e desenhos animados às vezes. Quando a pessoa anda, e para destacar o vazio desse espaço, mostram aquele matinho rolando. Então, lá deve ser mais ou menos a mesma coisa. A França quer combater mais eficazmente quem cruza o Canal da Mancha e defende controlar os migrantes nas fronteiras externas. O Reino Unido começou a devolver para a França aqueles que atravessam o Canal da Mancha vindos da França. As autoridades britânicas se comprometeram a aceitar, em regime acelerado, o mesmo número de migrantes que estão na França e têm motivos para se mudar. Por exemplo, no âmbito da reunificação, com parentes que já estão no Reino Unido. Bem, mas aqui, de modo geral, os britânicos estão agindo como de costume, e o novo primeiro-ministro, que vai substituir e provavelmente ofuscar o magnífico Starmik, também diz que, bem, nós vamos lidar com os migrantes, vamos ajudar a Ucrânia e vamos apoiar os migrantes. Portanto, a política basicamente permanece igual. Até junho de 2026, no âmbito do acordo, 921 pessoas foram enviadas de volta para a França. E para o Reino Unido chegaram legalmente 796 migrantes que trocaram 6 por meia dúzia. E provavelmente se sentem muito felizes.
Aqui só resta parabenizar aqueles que participaram da elaboração deste projeto de lei. Como dizem, falaram, discutiram, se esforçaram e acabaram chorando. Gente maravilhosa. Veja só, se você pensa nas sutilezas de elaborar documentos desse tipo, pensa. Provavelmente gastaram muito dinheiro nisso. Fizeram reuniões, organizaram várias conferências, visitaram uns aos outros. Quer dizer, para transmitir informações importantes por meio de comunicação oral, ou seja, negociações. E então, de repente, aprovaram uma lei e provavelmente ainda estão ajustando ela até hoje. Como resultado, tanto advogados quanto funcionários de vários níveis recebem dinheiro. Bom, só resta invejar a esperteza dos funcionários públicos. Depois, Médicos Sem Fronteiras chamou o acordo entre os países de um negócio cínico envolvendo vidas humanas. Queria ver esses médicos morando em um bairro com todas essas pessoas maravilhosas. Talvez eles até morem, claro. Mas de modo geral, eu estive em uma cidade onde havia muitos, e foi muito interessante. Foi uma experiência extremamente interessante. Sinceramente, quando eu parava meu ônibus em frente à loja de casa, achei que roubariam os pneus nos primeiros 2 segundos. Na verdade, parece que não houve roubo. No Reino Unido, eles planejam cobrar dos solicitantes de asilo, aparentando querer lucro, porém, também haverá compensação total. E pode chegar a 10 mil libras esterlinas. Isso integra um projeto de lei sobre reembolso, pelos solicitantes de asilo, dos gastos com moradia e benefícios. Ou seja, se eles tiverem que pagar por tudo isso, mesmo que só depois de começarem a trabalhar e ganhar dinheiro, podem acabar devendo quantias consideráveis. Quem receber a recusa do pedido de asilo e for deportado, também terá que devolver o dinheiro. Mas aqui só resta invejar aqueles que criaram essa lei e observar quem, vindo de outro país, que não é europeu e não tem nenhuma ligação legal ou de qualquer outro tipo com a Europa, vai pagar por isso. Por exemplo, um imigrante de um lugar fictício qualquer, no Cafundó, em algum continente remoto. Seria curioso ver como ele vai ao banco, se houver bancos no país dele, para transferir dinheiro ao Reino Unido pelo tempo que ficou lá. Bom, isso me parece engraçado. Talvez só eu ache engraçado. Talvez só eu entenda que ninguém vai pagar, mas é extremamente interessante. A Alemanha agora proíbe a entrada de pessoas sem documentos, impondo uma restrição rigorosa. E Alexander Dobrin, que é o ministro do Interior, deu uma ordem pela qual os guardas de fronteira devem negar a entrada de migrantes sem documentos, inclusive solicitantes de asilo. Pelo visto, na Alemanha aconteceu o mesmo que eu contei sobre a Espanha. Quando você chega de barco, de avião ou a pé e diz que perdeu o passaporte, que não lembra de onde veio, eles te dão um ótimo auxílio sem exigir nenhum documento. Então agora esses documentos não são mais dados, pelo menos na Alemanha. Além disso, o Bundestag também aprovou medidas que, por 2 anos, retiram o direito de reunificação familiar para migrantes com status de proteção limitado. Como resultado, imagina só. Que problema? 380 mil pessoas da Síria perderam a oportunidade de trazer seus cônjuges e filhos para a Alemanha. É uma pena, realmente uma pena. Essa é uma violação de todas as normas jurídicas na Europa em geral. Condenamos. Isso é muito ruim. Na Holanda, migrantes terão mais dificuldade para trazer parentes. Parece que é a mesma coisa. Em abril de 2026, o Senado do país aprovou um sistema de asilo em 2 níveis. A partir de 12 de junho, todos os solicitantes serão divididos em 2 categorias. O status A será concedido àqueles que fugiram de perseguições por motivos de etnia, religião ou orientação sexual. E o status B é destinado àqueles que fugiram da guerra. O status A permite trazer familiares, o status B não permite. Mas provavelmente há menos pessoas com status A do que com status B. Ao mesmo tempo, a permissão de residência para ambas as categorias caiu de 5 para 3 anos. O sistema, no geral, já começou a funcionar. Bem, no geral, são essas as coisas que estão sendo planejadas na Europa. Como podem ver, muitas delas já foram implementadas. Escrevam se talvez esses novos sistemas afetaram vocês de alguma forma. E o que vocês pensam sobre isso? É extremamente interessante ouvir a opinião de vocês. E não se esqueçam de se inscrever neste canal maravilhoso. Aqui ninguém é expulso para lugar nenhum. O canal até tem um chat. Aqui está ele. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para esse código QR e você vai entrar nesse chat maravilhoso. Ou então, na descrição do vídeo tem um link direto para o canal do Telegram. Você clica lá. Clica com o mouse uma vez e já entra direto no canal do Telegram. E a gente não deporta ninguém para lugar nenhum. Não cobramos dinheiro de ninguém. Eu acho que é uma proposta interessante.
Oferta, como dizem na Espanha. Que, ao que parece, ainda é Europa. Hoje eu li algo surpreendente. A Lituânia vai considerar uma lei sobre o posicionamento de armas nucleares. Se armas nucleares surgirem nos países bálticos, será extremamente divertido. A Lituânia concordou em considerar um projeto de lei que remove a proibição de posicionar armas nucleares no país. Vilnius e Washington estão negociando o posicionamento de ogivas nucleares dos Estados Unidos na Lituânia. Esse projeto de lei será analisado. O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, anunciou as emendas durante uma visita a Berlim. A Lituânia está negociando com os Estados Unidos neste momento. Apoiadores da revogação da proibição constitucional de posicionamento da coalizão governista defendem a medida diante das novas ameaças à segurança. Parece que se pessoas assim, praticamente militares, receberem armas nucleares, a ameaça global realmente aumenta. Eu não diria que ela está diminuindo. Está claro quem somos nós. Pessoas pequenas, não somos condes, príncipes, marqueses ou barões da internet moderna e das batalhas políticas da alta sociedade. Apenas pessoas que tentam pensar logicamente. Provavelmente, às vezes, o pensamento lógico não coincide com as necessidades de certos estados, instituições e organizações. Por isso é assim. Atualmente nos dizem, a Lituânia é um dos poucos estados membros da OTAN com tais restrições. Não podemos continuar sendo o elo fraco de todo o sistema de dissuasão, diz Joazas Soliakas, e destacam que a revogação da norma constitucional não afetará as obrigações da Lituânia no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e outros acordos internacionais. Entendido, quanto mais armas nucleares aparecem em diferentes países, menos essas normas de não proliferação são respeitadas. Além do fornecimento nuclear já garantido aos países bálticos, acontece que a Europa já está planejando lutar contra a Rússia, mas sem os Estados Unidos. Essa também é uma declaração extremamente interessante, especialmente à luz de todos esses acontecimentos. Eles contam que as principais potências militares da Europa começaram a discutir algo que, há um ano, parecia impensável: como defender o continente sem os Estados Unidos. Eles ainda não atacaram ninguém, mas decidiram agir preventivamente. Um truque preliminar e talvez atacar algum lugar. Ou então se superproteger. Enfim, tudo isso parece muito intenso. Considera-se seriamente a possibilidade de enfrentar a agressão russa com menos apoio de Washington, devido às ações do próprio Trump. Em um ano, ele ameaçou pegar a Groenlândia da Dinamarca à força e reduziu a presença militar dos Estados Unidos na Europa. E iniciou uma revisão de 6 meses da configuração de defesa americana no continente. Ele também aumentou a tensão ao criticar os aliados pela falta de apoio na guerra contra o Irã. Nós realmente não estamos na melhor forma, diz um funcionário da França. Agora Trump tem seu próprio trunfo, e esse é o Irã. Não importa o que façamos, ele dirá que a OTAN não esteve ao nosso lado, e tragicamente cruzará os braços como sempre faz. Especialmente ele, aliás, acusa a Espanha de não apenas não seguir os Estados Unidos no conflito com o Irã, mas também de não permitir que os Estados Unidos colocassem suas armas, transporte e tudo mais nas bases localizadas na Espanha. Agora Trump fala que é preciso parar de negociar com a Espanha, impor um embargo comercial. Na verdade, até agora não se sabe de nada além das conversas do próprio Trump. Então vamos ver no que isso vai dar. E depois o que acontece? Os planos de defesa diziam que os Estados Unidos assumiriam cerca de 40% da condução de uma guerra na Europa. Mas agora, provavelmente, Trump vai dizer, desculpem. Além disso, o modo americano de conduzir uma guerra é aplicar uma força enorme contra o centro de gravidade do inimigo e privá-lo da capacidade de lutar. Os europeus não podem agir da mesma forma. Eles terão que atrapalhar, criar dilemas e construir algo como uma defesa do porco-espinho. Imediatamente vem à mente a Ucrânia, que é chamada de porco-espinho, defensora da Europa, cujos espinhos restantes estão voltados para a Rússia. Provavelmente vão aceitar. Talvez a União Europeia invente algum título de membro militar associado ou algo assim e a inclua. Um retrato poderoso de um líder forte, em analogia, por assim dizer, a essa mesma organização, também fala sobre o fato de que a vantagem da Ucrânia está em entender exatamente que tipo de guerra precisa ser travada. Ela pode se adaptar e evoluir em tempo real, mas resumindo, os espinhos do porco-espinho são erguidos à frente, ele fecha os olhos e corre com toda a velocidade em direção ao inimigo, onde quer que ele esteja, procura o inimigo e o fere com seus espinhos.
Aparentemente, os cálculos são exatamente para isso. É realmente um ótimo plano. Eu acho que seria interessante ver como que isso é modelado ao vivo. Não, obrigado, mas eu gostaria de ver como isso é modelado. Bem, é isso. Escrevam o que vocês acham sobre isso. Não teremos líderes poderosos, então também escrevam o que pensam, porque o episódio é sobre líderes europeus e ucranianos. Então vamos deixá-los para o vídeo da manhã. Lá vai ter um monte deles. Até mais, pessoal!